Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server Desenvolvedor e Administrador aqui na nossa plataforma. Nós vamos inicialmente aqui abrir o CD do instalador. Nós tínhamos a ideia de fazer este curso utilizando o SQL Server 2017, mas para questão de desempenho nós vamos preferir utilizar o SQL Server 2014. Tá? Nós vamos aqui o setup da instalação e vou fechar esta janela. Nessa primeira tela é a tela inicial do menu de instalação do SQL Server 2014. Nós temos aqui o planejamento de instalação. Tá? Você tem tem vários recursos que você pode ter acesso e muitas coisas. Nós temos aqui a aba de instalação, onde eu posso fazer uma instalação autônoma, uma nova instalação de clusters, nó. Nós temos aqui o menu de manutenção, onde nós podemos atualização de edição, né? 2014, por exemplo, da Developer para Enterprise. Nós temos a opção de reparar. Nós temos aqui a opção de remover nó, iniciar o Windows Update para procurar as atualizações do produto, ferramentas, verificar a configuração do sistema, como obter o SQL Server Data Tools, que é uma ferramenta de BI. Tá? Os recursos da instalação, esses aqui são todos materiais online, que você clicando aqui ele vai te direcionar para o site da Microsoft. Mas nós vamos aqui para a instalação. Vamos criar uma instalação nova, o autônoma, do SQL Server 2014. Vamos esperar ele carregar aqui. Pronto, ele carregou aqui. Eu não vou deixar exposta aqui essa chave do produto por uma questão de ética, e nós vamos avançar. Mas você pode escolher fazer uma instalação de Evaluation, que é uma instalação onde você vai poder utilizar por 180 dias, ou fazer uma instalação utilizando SQL Express. Mas nós vamos utilizar essa instalação completa aqui pelo seguinte, porque no mercado de trabalho você vai encontrar normalmente numa empresa que se preza uma versão completa do SQL Server. Então nós vamos avançar. Nesta tela nós vamos aceitar os termos de licença. Nesta outra tela nós vamos aqui para as regras globais, utilizar o Windows Update, né? Microsoft Update para buscar atualizações. É recomendável que você mantenha a sua plataforma, o seu ambiente sempre atualizado. Vamos aguardar ele concluir essa etapa. Etapa concluída, aqui ele está me dando um aviso de firewall. Tá? Como nós estamos instalando em um servidor, e em um servidor nós gostaríamos que esse servidor ele tivesse uma alta disponibilidade. Então, no caso, como você tem uma rede bem administrada, que pelo menos o que a gente imagina, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui no painel de controle e no firewall do Windows nós vamos desativar o firewall do Windows, que ele não ajuda muito, né? Porque certamente você tem um firewall de borda aí para você proteger melhor a sua rede, e assim a gente garante que o SQL Server ele vai ser acessível completamente, né? Nesta opção nós vamos escolher a opção instalar todos os recursos como padrões e vamos avançar. Aqui onde nós vamos escolher quais ferramentas nós vamos utilizar, nós vamos clicar aqui marcando todas. Aqui nós temos o diretório root, onde vai ser instalado o software propriamente dito. Tá? Nós não vamos mudar nada disso, porque nós vamos explicar algo mais detalhado aqui para frente.
Vamos aguardar o carregamento de todos os recursos. Essa parte aqui é uma parte muito importante, onde nós vamos falar um pouco sobre instâncias mais na frente. Mas o que é uma instância? Uma instância, na verdade, ela é uma instalação do SQL Server, né? Ela é uma instalação. Nós temos aqui a opção de fazer uma instância padrão, que a instância padrão ela sempre traz o nome, esse nome aqui, que é o padrão MS SQL Server, mas eu posso fazer uma instalação com uma instância nomeada, onde eu vou dizer o nome dessa instância. Vamos dizer que eu estou instalando para uma empresa que ela tem uma loja, é uma empresa de loja, e nessa loja ela tem várias filiais e ela é administrada pelo mesmo servidor online, né? E para diferenciar e até para aliviar a carga de trabalho do servidor de banco de dados, boa prática nós fazer instalações de instâncias separadas para cada tipo de filial ou coisas assim. É o que nós chamamos dentro da programação de divisão de responsabilidades. Como aqui é a primeira instalação, nós vamos manter a instância padrão e seguir em frente com a instalação. Sempre que a primeira instância é a primeira instalação da primeira instância, nós mantemos por boa prática a instância padrão. Nós vamos avançar. Vamos aguardar aqui ele carregar. É o seguinte, nessa parte eu não vou mexer nas configurações, vou apenas explicar para vocês. Aqui nós temos o SQL Server Agent, que é o próprio SQL Server em si. Ele está com o tipo de inicialização manual, tá? Ele está definido aqui o usuário padrão para administrar essa conta. Em uma instalação mais programada é interessante, principalmente quando se trata de um domínio, onde nós estamos instalando um controlador de domínio, que nós definamos aqui os usuários diferente desses, porque caso o usuário aqui ele venha dar problema, no caso dessa máquina, se der problema no usuário, a instância ela para de funcionar. E aqui o mecanismo de banco de dados ele está definido como automática. Eu não vou mexer com isso, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é deixar aqui o serviço de SQL Server Browser como automático também. Aqui nessa outra aba, se você estiver fazendo uma instalação em inglês, ela deve estar escrita aqui Collection, mas aqui é agrupamento. Para você entender melhor, bem rápido, isso aqui é o seguinte: nós temos aqui Latin, General, CIAS. Esse aqui é o tipo de caractere que é utilizado nas regiões, nos países mais ocidentais para cá, como por exemplo, o nosso tipo de caractere no nosso alfabeto, vamos dizer assim, na Europa, na Ásia Ocidental, na Europa, na África, em todas as Américas, nós utilizamos o que? O do A ao Z, A, B, C, que são esses caracteres. Se nós estivéssemos instalando um banco de dados em uma instalação, por exemplo, que vai ser utilizado na China, na Coreia, no Japão, o tipo de caractere já seria diferente. Então nós iríamos aqui escolher os tipos de caracteres baseados nas línguas deles. Como a nossa língua, praticamente todas as línguas do Ocidente, elas são baseadas no latim. Então, por conta disso, por padrão, o SQL Server já vem aqui selecionado o latim geral. E o CIAS aqui fala de se o SQL Server ele vai ser case sensitive e sensível também a acento. No caso aqui, como ele é CI, ele é case insensitive, ou seja, numa consulta, se você consultar tanto como maiúsculo como minúsculo, o SQL Server ele vai trazer ambas as informações, porque ele não está configurado aqui para ser sensível às letras maiúsculas e minúsculas. Já o acento não, o acento aqui ele está configurado para ser acento sensitive, ou seja, a palavra José com acento na consulta ela é diferente da palavra José sem acento. Isso
para o mecanismo de banco de dados e também para o análise services. Tá? Vamos avançar. Essa aqui, nós chegamos na parte bastante importante durante a instalação, onde você está planejando fazer a instalação do SQL Server. Primeira coisa, nós vamos aqui selecionar o modo de autenticação misto. O que é isso? Onde eu posso fazer logon no banco de dados, tanto através do autenticação do Windows, que é do usuário que está conectado na máquina, ou os usuários conectados na máquina, ou se esse SQL Server está sendo instalado em um controlador de domínio e nós definimos que os usuários do domínio terão acesso ao banco de dados, também os usuários autenticados em suas máquinas que estão conectadas no domínio do Windows também conseguirão conectar pelo modo de autenticação do Windows. E o modo misto significa que eu posso autenticar no SQL Server tanto utilizando usuários que serão configurados dentro do SQL Server, como também usuários que estarão conectados no Windows, seja no servidor ou seja na máquina, desde que essa máquina esteja conectada ao domínio e esse SQL Server esteja instalado em um controlador de domínio. Aqui nós vamos definir uma senha para o administrador do sistema, que é o usuário SA dentro do SQL Server, que é o System Administrator. Nós vamos criar uma senha aqui. Em algumas aulas de outras pessoas, eles costumam falar senha. É um padrão meu, prefiro não falar as senhas que eu uso nas instalações. E se o seu não vier selecionado já aqui, você terá de clicar aqui para adicionar o usuário atual logado como usuário que irá fazer logon. Nessa primeira aba são as coisas mais importantes a se falar. Nos diretórios talvez a coisa mais importante em que eu possa falar para vocês aqui. No meu computador aqui, como é uma máquina virtual, eu tenho 3 HDs. Eu deixei aqui 3 HDs, o HD onde está instalado o SQL Server, o meu Windows, e os 2 HDs que eu coloquei aqui. Um HD onde eu vou salvar os bancos de dados do usuário e um HD onde eu selecionei para ficar os logs. Tá? O conceito que eu estou apresentando aqui, ela é aplicável para mais coisas, tá? Então aqui dentro deste HD, vamos supor que esse servidor ele vai dar suporte, é um servidor único, é um data center que vai atender 10, 15 lojas. Então nós vamos fazer o seguinte: dentro da pasta de dados nós vamos criar uma pasta e eu vou chamar essa pasta de dados loja 01. E aqui dentro eu vou criar uma pasta e vou chamar log loja 01. Porque se você for fazer uma outra instalação com uma instância nomeada, você vai precisar que os bancos de dados estejam instalados, sejam colocados em dados, por exemplo, da loja 02. Para quê? Para que os bancos eles não fiquem misturados, tá? Eu vou apagar aqui que não é o nosso caso. O conceito você precisa aplicar também na instalação em que você for fazer, usando essa mesma ideia. Por que eu estou falando de conceito? Porque eu só tenho 2 HDs aqui que é de 5 GB cada um. Ou seja, o meu servidor não será um servidor de produção, tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui é o diretório de banco de dados do usuário. Aqui o diretório raiz de dados, que é o diretório root do sistema, a gente não mexe, não é uma boa prática mexer nisso aqui. Então o diretório de dados do usuário, nós vamos escolher o diretório de dados que a gente escolheu lá, que a gente colocou lá no HD data. Então vou aqui em data e vou dizer que o banco de dados dos usuários irá ser salvo nesse HD. O diretório de log do banco de dados, ele fez aqui porque ele já sugere que eu use os logs dentro do mesmo HD. Não é uma boa prática por questões de desempenho, porque esse log ele pode crescer muito. Então você pode ter um baixo
um alto consumo de HD por conta de algum log ou alguma coisa assim. Por isso eu vou escolher o outro HD e salvar na pasta log loja 1. Tá certo? Os dados temporários também seguem a mesma ideia de o diretório temporário e o diretório de log. Então, segue a mesma ideia, mas vamos supor que eu tenha mais 2 HDs onde eu vou fazer isso. Nesse caso, eu vou criar uma pasta aqui e vou colocar dados temp loja 01. Vou copiar aqui para mim não perder tempo. Voltar aqui, criar uma pasta e vou colocar aqui log temp loja 1. Como lá tem o backup, suponhamos que eu tenha um terceiro HD para backup. Nesse caso, eu vou colocar aqui dentro também uma pasta de backup loja 1. Backup loja 01. Então nós vamos aqui, banco de dados temporário, depois a gente explica para que serve isso. Então aqui nós vamos escolher dados temporário, tá? Ele já sugeriu a mesma coisa, mas eu não vou salvar no mesmo HD. Então eu vou colocar em log temp, certo? E aqui nos backup nós vamos escolher em data e na pasta backup. Tá. Então aqui nós temos aqui uma organização mais bem detalhada, a gente tem mais facilidade de administração e nós temos muito ganho de desempenho. Tá? FileStream é uma tecnologia nova que veio com o SQL Server, acredito, se eu não me engano, 2012, onde eu consigo salvar arquivos dentro do meu banco de dados, algo que não dava para fazer antes. Tá? Então, como que funcionava isso antigamente? Antigamente era o seguinte, eu tinha aqui no meu HD uma pasta, né? Ele tinha uma pasta e nessa pasta tinha um arquivo, tá? Nessa pasta ele tinha um arquivo e eu precisava salvar esse arquivo no banco de dados para consultas futuras. Como que acontecia antigamente? Lá na minha tabela, no banco de dados, na minha célula, o que eu gravava lá? Eu gravava apenas a referência, onde ficava o arquivo, certo? Se por acaso alguém fosse lá, por exemplo, isso aqui para ficar mais prático, vamos supor, eu tenho aqui na minha tabela, eu tenho uma tabela aqui, né? Nessa tabela eu tenho a referência aqui, e que mais? Eu vinha aqui, salvava a referência aqui e depois eu pegava essa referência ela era salva aqui no banco de dados, certo? Aqui numa tabela no banco de dados. Qual que é o problema? Qual que seria o problema? Qual que era o problema disso? O problema disso é que se caso apagasse o arquivo físico aqui dentro do HD, lá no seu computador, o que acontece? A referência lá dentro do banco de dados, ela perderia validade. Tá? Então, quando o usuário ele fosse acessar o banco de dados lá, e através da referência acessar aquele arquivo, ele iria ter um problema porque o arquivo ele foi apagado. Esse FileStream ele trouxe essa facilidade de você salvar imagens, você salvar um texto e até fazer consulta dentro de um texto dentro do banco de dados. Tá? Aqui nessa parte nós vamos escolher como que vai ser a configuração do servidor. Por padrão, você sempre deixa o modo multidimensional e de mineração de dados, certo? E aqui, como não veio selecionado o usuário que vai administrar o Analysis Services, você clica aqui para adicionar o usuário atual logado. Tá vendo? Ele adicionou aqui. E o diretório de dados segue a mesma ideia. Então, por questão de desempenho, é interessante que você
também tenha o HDs para salvar separadamente esses dados aqui. Você pode colocar dentro dos mesmos HD, vamos supor que você não tenha recurso para fazer isso. Então nós vamos avançar. No Reporting Service nós vamos instalar e configurar, e no modo integrado do SharePoint do Reporting Service nós vamos somente instalar. Avançar. Aqui também no Replay Controller nós vamos precisar adicionar o usuário atual para isso. E vamos avançar. Nessa parte aqui de Replay Client nós não vamos mexer com isso, então nós vamos simplesmente avançar. E aqui ele vai me dar um resumo completo das configurações e funcionalidades que eu selecionei para eu fazer esta instalação. Eu vou clicar em instalar e vou dar uma pausa no vídeo aqui e aguardar o término da instalação, tá certo? Então daqui a pouco, quando terminar a instalação, nós voltaremos com esta videoaula. Pessoal, como após essa instalação nós já vamos iniciar já abrindo o SQL Server, nós vamos terminar essa aula por aqui e na próxima videoaula nós vamos dar continuidade no nosso curso, tá? Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!